Então, eu não sou de pedir isso no início do vídeo, mas esse vídeo tem mais de 30 minutos. Então, se você pudesse se inscrever no canal para me ajudar a chegar logo nos 100 mil inscritos, eu agradeceria muito. Só isso mesmo, bora pro vídeo. Genshin Impact. Acho que eu posso afirmar com certeza que esse jogo tomou o lugar como meu jogo favorito de todos os tempos. E esse lugar era ocupado por Skyrim, então eu diria que o jogo fez milagre mesmo. Mas já faz um tempo que eu me pergunto, qual seria a melhor forma de fazer outras pessoas verem esse jogo da mesma forma que eu vejo? Como fazer elas sentirem algo parecido com o que eu senti quando joguei pela primeira vez? A verdade é que se eu não tivesse descoberto Genshin da maneira que eu descobri e tivesse visto em propagandas do YouTube, tanto as do próprio YouTube que são horríveis, quanto as de youtubers que são pagos pra falar de um jogo que nunca jogaram, eu não daria uma chance pro jogo. Se eu não tivesse testado ele no momento certo e jogado do meu jeito, ao invés de ficar vendo vídeos que resumem o jogo a números e cálculos de dano, eu não teria gostado e me divertido tanto nele. Se eu olhasse para esse jogo hoje em dia do jeito que o próprio público trata ele e outros jogadores nas redes sociais, eu nem chegaria perto. A verdade é que esse jogo não tem muitas portas de entrada agradáveis, não tem uma forma muito prática de você apresentar ele para novas pessoas. Então eu decidi construir a minha porta de entrada para vocês através desse vídeo. Oi, eu sou o Dante e eu tenho um canal de Genshin há quase um ano. Esse aqui é o meu 100º vídeo e eu decidi fazer algo especial com ele. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que é Genshin Impact e por que ele é o meu jogo favorito. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show. Em meados de 2017, uma empresa não muito conhecida aqui no ocidente, chamada MiHoYo, estava começando seu mais novo projeto, um RPG de mundo aberto com mecânica de combate baseada em elementos e fortes inspirações em Zelda Breath of the Wild, que havia sido lançado naquele mesmo ano e inclusive ganhou o prêmio de melhor jogo do ano. Então eles estavam se inspirando em algo muito bom. Depois dos dois últimos sucessos da MiHoYo, o Gungnir Z e o Honkai Impact, eles haviam crescido a sua empresa de forma absurda, saindo de um time de 7 pessoas para mais de 400. E essa equipe trabalhou mais de 40 meses com um orçamento de 100 milhões de dólares para produzir o seu mais novo título, Genshin Impact. Ele foi anunciado pela primeira vez na E3 em junho de 2019 e após ter 3 beta testes fechados, foi finalmente lançado em 28 de setembro de 2020 para as plataformas Windows, PlayStation, iOS e Android. Eu acho que nem mesmo a empresa esperava o tremendo sucesso que esse jogo teria. Mesmo que seus últimos títulos tivessem dado um bom retorno, o Genshin atropelou ambos com um sucesso estrondosamente maior, arrecadando mais de 245 milhões de dólares e pagando com folga toda a produção de 3 anos em seu primeiro mês de lançamento. Sim, isso tudo só no primeiro mês. Na verdade, o jogo bateu todos os recordes de lucro da Play Store, sendo o jogo mais rápido que bateu 1 bilhão de dólares em vendas. E o mais impressionante disso tudo, sendo um jogo grátis. Como isso é possível, você me pergunta? É muito simples. Genshin Impact é um jogo gacha. E não, eu não tô falando desse gacha aqui, eu tô falando do sistema de monetização gacha. Calma, eu tenho certeza que se você sabe o que é gacha, você já tá a fim de fechar o vídeo agora, e se você não sabe, você vai sentir essa vontade assim que eu explicar. Mas confia em mim, gacha é apenas um pedaço de chocolate amargo no meio do bolo. É bem amargo? Sim, é tipo 130% cacau. Atrapalha a experiência? Depende. Mas deixa eu explicar primeiro o que é isso para quem ainda não sabe. O termo gacha vem das famosas máquinas de brinquedo chamadas de gachapon, que apesar de ter sua origem no Japão, também temos ela aqui mesmo no Brasil, geralmente encontradas em shoppings ou fliperamas. O nome gachapon é baseado no barulho que a máquina faz. O gacha é quando você gira a manivelinha, e pon é quando a cápsula cai da máquina carregando consigo o martelo que irá quebrar os sonhos de uma pobre criança que só queria um Mewtwo, mas acabou ganhando seu 13º Nidoran fêmea que ainda veio com a pintura descascada e sem uma pata.
Eu te odeio, máquinas de gacha. E por algum motivo, quando levaram esse termo pros jogos, removeram o POM e acabou ficando só gacha mesmo. Tá, mas qual o grande problema do gacha? A monetização em jogos gratuitos e até mesmo pagos é algo bem comum nos dias de hoje. Diferente de antigamente, que você ia lá e pagava em um jogo completo, agora eles vêm com 7 pedaços faltando para serem vendidos em DLCs, ou com uma lojinha para você comprar itens cosméticos que acabam fazendo você gastar 70 vezes mais do que se fosse simplesmente um jogo pago com tudo isso liberado. Mas ainda assim, todos esses métodos de monetização ainda tinham algo em comum: você escolhe o que você tá comprando. Se você quiser comprar uma skinzinha do personagem que você gosta, tu só vai lá e compra, simples e prático. Diferente de outros métodos predatórios de monetização, como as loot boxes, por exemplo, que você nunca sabe o que vai vir na caixa que você tá abrindo. Isso faz com que você tenha que abrir 497 caixas para ver o item que você quer, ao invés de comprar só uma vez. Gacha é praticamente como uma loot box, só que consegue ser ainda pior do que elas. O conceito de loot box começou apenas com cosméticos, lá com os chapéus do Team Fortress 2. E a grande maioria das loot boxes são apenas cosméticos. A loot box é apenas um detalhe implantado ali no jogo. Ela não influencia exatamente no jogo em si na maioria das vezes. Quer dizer, a menos que você considere uma skin como uma influência direta no jogo, e eu vou concordar com você. Com certeza, se eu estiver com uma skin bonitinha, eu vou dar muito mais dano que os outros, e isso é fato. Brincadeiras à parte, o gacha não é bem assim. Na maioria dos jogos gacha, o gacha em si é o core do jogo, é o núcleo. É como se eles criassem primeiro o gacha e depois um jogo em volta do gacha. E nesse caso, não são apenas cosméticos. No gacha, você tem literalmente personagens e itens importantes presos atrás de um sistema randômico. São coisas que vão afetar diretamente a sua gameplay e a experiência de jogo que você vai ter. E você não tem a possibilidade de comprar o seu personagem favorito. Você depende de uma maldita roleta ter a boa vontade de te dar o que você quer. É algo simplesmente deprimente que pode trazer muita frustração pro jogador, e realmente traz. Eu nunca fui fã desse tipo de monetização por motivos óbvios. É algo extremamente predatório e não é difícil de você ver histórias de pessoas que acabaram com suas vidas gastando rios de dinheiro em uma noite, apenas para conseguirem a sua waifu preferida no joguinho. É praticamente um cassino virtual, só que você não ganha dinheiro, você ganha garotas ou garotos de anime. E é isso, Genshin Impact tem esse exato sistema implantado em si. E o mais problemático disso é que gacha nunca foi algo extremamente popular fora do Oriente, e muito menos em jogos que não fossem mobile. Jogos mobile já têm um certo histórico em serem jogos que giram em torno de uma própria monetização absurda, mas Genshin conseguiu furar essa bolha. Ele trouxe pro mundo inteiro um gênero completamente novo que acabou sendo um tremendo sucesso. E com certeza devem ter dezenas de empresas nesse exato momento fazendo seu próprio jogo gacha e buscando ter tanto sucesso quanto a MiHoYo teve com o seu. Genshin Impact mudou o mundo dos jogos, com certeza, mas nesse aspecto foi pra pior. Tá, mas se tudo isso é tão horrível, o que faz essa pseudo-máquina caça-níqueis ser tão famosa e amada pelos jogadores? O que tem de tão incrível nesse joguinho de fada que seria um clone de Zelda com visual de anime? Por que você quer que eu jogue isso se nem mesmo você parece gostar do jogo? Você tá falando mal dele há quase 8 minutos de vídeo. Não me entenda mal, eu amo Genshin Impact e ele não é um jogo perfeito, com certeza, mas apesar dele ter esse sistema gacha, ele não é igual a nenhum outro jogo gacha existente, isso eu posso te garantir. Não é por acaso que ele furou essa bolha e se tornou tão popular. Ele não passa essa sensação que todos os outros gachas passam de que o jogo inteiro foi feito para sustentar o sistema gacha. Ele é diferente, ele é especial. Mas não se preocupe, fica aí que eu vou provar pra você agora. お前たちの旅はここまでだ。この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。 Quando você inicia o jogo, você já é recebido por uma cutscene inicial, onde explica que você e o seu irmão gêmeo são viajantes que ficam indo de mundo em mundo. Porém, ao chegarem no mundo de Teyva, algo aconteceu, e ao tentarem sair, eles foram impedidos por uma deusa desconhecida. Vocês têm uma luta, e aqui você pode escolher um dos gêmeos. A escolha não afeta o jogo, e a empresa insiste em dizer que ambos os protagonistas são canônicos. Porém, digamos que eles demonstram claramente quem é o filho preferido. De qualquer
forma, o irmão que você não escolher vai ser raptado pela deusa e você vai ser apagado pela mesma por não se sabe quanto tempo, até você acordar no mundo de Teyva sem seus poderes e sem a sua irmã. E isso você está contando para Paimon, que é a sua companheira e guia de viagem, que você acabou pescando em algum lugar. Pois é, não me pergunte. Ela decide então, como forma de agradecimento, te ajudar a encontrar a sua irmã perdida. E após essa cena e esse diálogo acabarem, o jogo começa. Claro que a princípio vai ser um leve tutorial para você entender a gameplay e as coisas básicas do jogo. Devo admitir que é tanta coisinha jogada na sua tela de início que é até um pouco chato. Isso que o jogo ainda esconde alguns menus que só são liberados alguns levels pra frente. Mas bem, você vai seguindo esse tutorial, você chega numa estátua onde você pega o seu primeiro elemento, coisa que eu vou me aprofundar um pouco mais pra frente do vídeo, e a missão continua. Mas eu quero dar destaque pra essa parte onde você se aproxima da beirada de um penhasco e isso aqui acontece. Mesmo agora, rejogando o jogo quase 2 anos depois, essa cena ainda me deixa arrepiado. Essa bela vista do Lago Estelar, onde você pode ver ao fundo o Bosque Sussurrante e bem lá longe Mondstadt, a Cidade da Liberdade. E dos vinhos. E dos bardos. E dos bardos que bebem vinhos. Enfim, essa sacada que o jogo tem de te mostrar um breve pedacinho do mundo que você tem pela frente é maravilhoso. Não é algo exclusivo do Genshin Impact, outros jogos como Dark Souls também fazem isso, mas ainda assim não são todos que conseguem fazer isso com maestria, e Genshin Impact com certeza consegue. E isso nos leva ao primeiro ponto do que faz esse jogo ser tão especial: todo o mundo de Teyva. Eu não conseguiria contar a quantidade de vezes que eu tava explorando o mundo de Teyva e simplesmente parei para apreciar a paisagem. Genshin consegue te passar perfeitamente a ambientação de cada um dos lugares do jogo, com uma combinação de paisagem e trilha sonora praticamente perfeitas. Cada região é baseada em um lugar da vida real, o que faz com que cada região tenha sua própria arquitetura, suas próprias pessoas com costumes diferentes, e tudo isso te passa a cultura desse lugar. Baseado na Alemanha, temos a primeira região do jogo, Mondstadt, a região do Arconte Anemo que preza pela liberdade. Lá temos uma paisagem acolhedora, onde a própria cidade de Mondstadt é um lugar aconchegante e nos passa a impressão de lar. Que tal visitar o Vale Termal, onde estão os maiores caçadores locais? Dê uma passada na Adega do Alvorecer, a maior fornecedora de vinho da região. Desbrave o Vale da Daúpa, com um cemitério de espadas demarcando uma guerra feroz. Encerre o seu dia apreciando o pôr do sol no Penhasco das Estrelas, onde um casal se encontra para namorar escondido. Prefere uma mudança de ares? Que tal irmos para a região baseada na China, Liyue, a região do Arconte Gel, deus dos contratos e do comércio. Lá temos uma paisagem firme e com certeza de tirar o fôlego. Vamos andar pelo porto de Liyue, o maior centro comercial de todos. Que tal visitar a pacata vila Qingxi, onde estão os velhos aposentados e crianças? Ou prefere experimentar as especiarias do albergue? Talvez escalar a montanha Aozang, lar dos adeptos, para poder observar a floresta de pedra Huangguang? E talvez depois se molhar um pouco no belo lago de Lurua. Ou talvez você prefira a região baseada no Japão, Inazuma, a região da Arconte Electro, conhecida como deusa da eternidade. E
Inazuma é formada por uma conjunção de 6 ilhas que estão sendo assoladas pela guerra, desde a ilha Narukami, onde está a cidade principal e o santuário onde você pode ler a sua sorte, até a bela ilha de Otatsumi, a imponente ilha de Kanazuka, a perigosa ilha Yashori, a abandonada ilha Seirai e a melancólica ilha Tsurumi, cada uma com sua própria cultura, sua própria história. Acho que nesse ponto eu já deixei bem claro quanto cada lugar desse jogo é único e memorável, mas acredite, eu ainda nem comecei direito, e isso que eu citei foram só 3 das 7 regiões que o jogo planeja ter, sem contar os lugares extras. Tudo o que eu falei até agora é apenas um detalhe que complementa o principal foco desse jogo, a exploração. Boa parte dos jogos criam um mundo apenas para servir como um lugar onde eles podem colocar todo o restante do jogo, mas em Genshin é diferente, o mundo em si faz parte da experiência. Como eu disse, o foco do jogo é exatamente a exploração, e tudo que você encontra nele são apenas recompensas para a sua curiosidade. O mundo é tão recheado de coisas para você encontrar e fazer que é quase difícil olhar para algum lugar sem encontrar um baú à distância, ou um Seelie para você seguir, ou qualquer item para você coletar. Tudo isso é tão satisfatório de fazer e apesar da grande maioria dos puzzles ser bem óbvio, como por exemplo um totem com um símbolo elemental já sinalizando que você deve usar o elemento que tá ali, ainda assim gera uma grande felicidade quando você completa cada um deles. E alguns são tão específicos que você pode até mesmo nunca descobrir eles. Por exemplo, existe esse lugar onde tem 4 tochas, 3 estão acesas e uma apagada. Isso poderia muito bem ser só mais um lugar normal do jogo, uma parte da decoração, porque não tem nada que indique que aquilo ali é importante. Mas se a sua curiosidade estalar e você decidir acender a 4ª tocha, pá, você é recompensado com um baú. Aqui temos uma raposinha comendo uma maçã perto de um montinho de pedras. Muita gente pode só passar ou até pegar a maçã e ir embora. Mas se por algum motivo, até sem querer, você bater no montinho, vai perceber que ele tem vida. Então você quebra, um slime aparece, você mata o slime e pá, mais um baú. Parece algo bobo, mas te deixa tão surpreso e alegre porque foi você que descobriu isso. E é uma sensação ótima, porque mesmo que não seja a coisa mais difícil do mundo de fazer, ainda assim foi você que fez. Achar alguns itens pelo mapa é algo muito fácil, mas explorar o mapa inteiro sem deixar passar nada, não é nem um pouco. Você vai voltar para alguma região que você já explorou várias e várias vezes e ainda assim vai acabar encontrando algum baú escondido que você não tinha visto antes. Para você ter noção, isso ainda acontece comigo, que jogo desde o lançamento do jogo. Inclusive até hoje as pessoas ainda descobrem alguns baús escondidos em lugares completamente aleatórios, num mini puzzle que não tem a menor sinalização de que poderia ser feito. Com o progresso do jogo, você vai acabar desbloqueando alguns itens que vão te ajudar a encontrar os baús e óculos restantes. Inclusive, óculos é algo que também vai te dar um trabalhinho para coletar tudo, e é importante porque você vai melhorar a estátua e aumentar sua estamina com eles. Vale lembrar que você vai estar explorando diversas regiões, e cada uma vai ter os seus próprios puzzles diferentes e cada vez mais complicados. Às vezes até mesmo o próprio mapa vai dificultar a sua exploração, e isso vai obrigar você a se adaptar e se equipar melhor para não morrer várias vezes durante a exploração. Mas algo se mantém em todas as regiões que você vai: a alegria de explorar novos lugares. Na minha conta eu já explorei por inteiro praticamente todas as regiões, com exceção da nova que acabou de lançar, e até hoje essa satisfação que a exploração me traz nunca morreu. Muito pelo contrário, sempre que eles lançam um lugar novo, por menor que seja, é sempre uma alegria. Vocês não têm ideia da nostalgia que me deu quando eu rejoguei o comecinho do jogo novamente só pra gravar esse vídeo. Revisitar Mondstadt renovada e inexplorada, eu sinceramente achei que seria um saco explorar tudo de novo, mas não foi. Nem um pouco, na verdade. Eu refiz todas as coisas e explorei de novo com gosto. Mesmo que eu soubesse que todo o progresso que eu tava fazendo não iria importar, que seria só pro vídeo, eu me diverti bastante. E isso só provou mais ainda pra mim o quanto o mundo de Genshin é bem feito. E esse sistema de exploração é extremamente bem planejado. Mas apesar da exploração ser o foco principal do jogo, andar por aí e fazer puzzles não são a única coisa que você pode fazer. Existem várias outras coisas que você vai desbloqueando com o passar do tempo, mas infelizmente nem todas são completamente livres, graças a um sistema de energia chamado resina. Energia é algo bem comum para jogos de celulares gratuitos. Esse sistema limita bastante o seu progresso, pois a resina é necessária
necessária para conseguir artefatos e itens para melhorar suas armas e habilidades. É praticamente impossível você ficar mais forte no jogo sem isso. Sem falar que você depende de um sistema aleatório para ganhar esses itens que chegam a dar raiva às vezes, pois os artefatos, que são basicamente o equipamento do jogo, vêm com atributos aleatórios, o que faz muitas vezes você gastar a sua resina em um item inútil e ter que esperar um tempão até ela carregar de novo. Ou você gasta um dinheirinho para carregar instantaneamente, né? Sempre tem essa opção. Também tem alguns itens que você só pode conseguir em dias específicos da semana, o que pode acabar incomodando um pouco. Mas a resina, assim como o sistema gacha, também é tolerável de certa forma. Novamente, mais pra frente do vídeo eu vou voltar nesse tópico. Por enquanto, vou te falar que existem outras coisas que você pode fazer que não utilizam essa resina, como por exemplo a própria exploração em si. Você pode escalar, planar, nadar, quebrar minério para melhorar a arma, pescar peixes e não paimons, caçar animais indefesos, caçar animais não indefesos, caçar pokémons, cozinhar e masterizar receitas, espancar fatus, espancar ladrões, colher florzinha, completar conquistas que tem inúmeras no jogo, algumas são fáceis e outras nem tanto, ter encontros com os personagens do jogo e cortar madeira para construir móveis para a sua casinha. Sim, o jogo tem todo um sistema onde você pode ter o seu próprio mundinho dentro de um bully com a sua casa. Lá você pode construir móveis e decorar tanto dentro quanto fora dela. Também é possível colocar alguns animais que você capturou pelo mundo e peixes especiais que você pescou. Também tem um sistema de plantação onde você pode plantar algumas coisinhas ali no seu bully e colher depois de alguns dias. Pra mim tudo isso aqui é praticamente um jogo dentro de outro jogo já. Claro que ainda tá em desenvolvimento, mas pra mim já é muita coisa pra um detalhe do jogo. Você pode até mesmo colocar alguns joguinhos pra você convidar os seus amigos e vocês apostarem uma corrida, por exemplo. Ah sim, eu esqueci de falar, né? O jogo tem multiplayer. Infelizmente você não pode fazer as missões principais com os amigos, mas você pode explorar o mundo com eles, matar bosses, coletar recursos, ir em domínios ou chamar ele pro seu bully pra tomar um chazinho. Inclusive você pode não só convidar os seus amigos de fora do jogo, como seus amigos feitos dentro do jogo, os próprios personagens. Depois de adquirir um personagem, você pode colocar ele lá no seu bully. Lá ele tem alguns ambientes que eles gostam de ficar e isso desbloqueia algumas falas adicionais com eles. Aproveitando que eu entrei nesse assunto, vamos pegar esse gancho para falar exatamente de mais um dos pontos fortes do jogo, que são os personagens e a narrativa. We had no time to say goodbye, so let's not call it that. The war has already begun. It is just a continuation of past battles. The gods goad us on with the promise of their 7 treasures, rewards for the worthy, the doorway to divinity. Yet buried in the depths of this world lies smoldering remains, a warning to those that dare trespass. That throne in the sky is not reserved for you. But mortal arrogation never stops. None will escape the flames. See for yourself. A história desse jogo, pra mim, é muito bem feita, pelo menos a principal. Infelizmente, a maioria dos jogadores não presta muita atenção e prefere pular os diálogos o mais rápido possível, mas eu prefiro apreciar cada momento delas. Eu já dei uma prévia da introdução do jogo e não quero dar muitos spoilers da trama principal, mas cada região que você vai ter seus próprios problemas e você vai ajudar a resolver. A história, assim como o mundo, soa como uma exploração, porque ao decorrer dela você vai descobrir coisas sobre a região e as pessoas que habitam ali, as preocupações e felicidades de cada um deles. Você conhece heróis que vão te cativar ou simplesmente impressionar, e vilões que você vai sentir respeito ou simplesmente ódio. Nem tudo é perfeito, claro, as missões secundárias podem ser um pouco monótonas se você somar a falta de dublagem com o visual genérico de todos os NPCs não importantes, mas até mesmo uma missão secundária consegue te impressionar às vezes. Os personagens desse jogo são únicos, cada um possui sua personalidade, sua história e sua própria maneira de ver as coisas. Os visuais deles são lindos e cheios de detalhes para agradar todos os gostos. Você gostou mais do homem rico e sério, dono da adega do alvorecer, ou do garoto alegre e aventureiro, apesar de ser extremamente azarado? Talvez você prefira o menino lobo que está aprendendo a socializar com humanos, ou da sua professora, que também é bibliotecária e vai te fazer usar fones de ouvido quando você usa ela para escalar. Temos uma freira devota e uma freira que não sabe o nome do próprio Deus.
deus. Temos a líder responsável dos Cavaleiros de Favonius e uma garotinha que explode montanhas. Temos uma cantora de ópera e uma roqueira, uma cozinheira e uma advogada, empregados e piratas, generais de guerra e membros de gangue, comerciantes ricas e uma astróloga pobre. Que tal um bardo bêbado, uma zumbi com problemas de memória, uma raposa astuta dona de uma editora, um exorcista que não consegue ver fantasmas? De alquimistas até agentes funerários, temos realmente de tudo por aqui. Todos esses personagens você vai conhecer ao decorrer da história, e quase todos são jogáveis. E até mesmo os que não são, em algum momento vão ser lançados. Ou seja, é uma gama imensa de personagens e com certeza algum deles você vai gostar e você vai poder obter ele. Infelizmente, é através do gacha, o que faz com que você não consiga ter todos os personagens sem gastar dinheiro, mas com certeza dá pra conseguir os seus favoritos sem gastar nem um centavo no jogo. Outra coisa legal do Genshin é que existe um sistema de amizade que vai subindo na medida que você usa os personagens para fazer missões diárias e gastar resina. Com o nível de amizade subindo, você acaba desbloqueando falas e a própria história deles. Com isso, mesmo que você pegue um personagem que não foi tão importante na história principal ou que você não criou vínculo, pode ser que você crie lendo a história dele, conhecendo ele um pouco melhor sobre os gostos dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele pensa dos outros personagens. Não só isso, como cada personagem possui uma gameplay diferente, e acho que é uma boa hora para falarmos disso, o combate do jogo. Apesar das suas semelhanças com Zelda, Genshin possui algo bem único na sua gameplay, os elementos. Eles são o núcleo do combate, cada personagem possui uma visão elemental que lhe dá poderes de um elemento diferente. Temos Pyro, Cryo, Electro, Hydro, Gel, Anemo e Dendro. Apesar desse último ainda não ter sido implementado no jogo, mas é bem provável que daqui a uns meses ele venha junto com a nova região. Enfim, diferente da maioria dos jogos onde você controla um personagem apenas, aqui você pode andar por aí com um time de 4 personagens, cada um possuindo uma habilidade e uma ultimate, e você deve ficar alternando entre eles para realizar combos e reações elementais. Por exemplo, se você usar um personagem Hydro e molhar o oponente e depois trocar pro Cryo, você vai acabar congelando ele. São conceitos bem simples, mas que funcionam muito bem. Fazer é fácil, dominar nem tanto, mas isso abre um leque para vários tipos de times diferentes que você pode fazer, e praticamente todos são viáveis, dá pra fechar 99% do jogo usando qualquer combinação sem tanto esforço. Inclusive, tem várias formas de deixar os seus personagens mais fortes, aumentando o level, melhorando habilidades, equipando armas melhores e conjuntos de artefatos, desbloqueando constelações e até por combinações de elementos no time mesmo. Os próprios inimigos também possuem elementos, o que vai te fazer ter que pensar pelo menos um pouco. Não é muito inteligente ir enfrentar uma flor gigante de fogo usando 4 personagens de fogo, por exemplo. Os elementos também são necessários para fazer puzzles no mundo e até reagem com o próprio ambiente. Você pode colocar fogo na grama e espalhar esse fogo com o vento. Você pode congelar a água e andar sobre ela. Até mesmo usar estruturas de pedra para acessar lugares e fazer peso em plataformas. Tudo isso reforçando mais ainda o nosso poder de interagir com o mundo à nossa volta. Mas, obviamente, essas habilidades não servem só para isso. Outro ponto que deixa o combate do jogo interessante são os inimigos. Genshin possui uma variação até que grande de inimigos. Temos inimigos simples como slimes, bandidos e samurais, inimigos elites como soldados, magos e máquinas, chefes do mundo que vão desde cubos elementais, máquinas maiores ainda e outras criaturas, e chefes semanais que são ainda mais difíceis e geralmente algum personagem ou vilão importante na história. Boa parte desses inimigos possui uma gama de variações de elementos diferentes, o que altera um pouco as habilidades deles. Também às vezes parece que é o mesmo inimigo com uma skin diferente, mas isso a gente releva. E cada inimigo também tem a sua própria história, o que é algo bem legal. Alguns desses inimigos são temáticos de algumas regiões e você só vai encontrar eles lá. Já outros você encontra em qualquer lugar mesmo. E falando em lugares para encontrar monstros, existe um lugar um pouco mais perigoso que todo o resto do mundo de Teyva. E não, eu não estou falando da espinha do dragão, eu estou falando do Abismo Espiral mesmo. O Abismo Espiral seria o último desafio do jogo inteiro. Ele não tem nada a ver com
a história. É basicamente um lugar composto por andares, câmaras e salas onde você deve enfrentar e derrotar todos os inimigos da sala antes do tempo acabar. Caso você consiga, você libera a próxima câmara e quando acabam as câmaras, o próximo andar. É basicamente assim que funciona. Cada andar é mais difícil que o anterior e os últimos 4 andares resetam a cada 15 dias. É algo interessante de se fazer porque dá gemas, mas não é obrigatório e você não precisa se preocupar com isso no início do jogo. Vai levar um tempinho até você ter força suficiente para enfrentar os últimos andares. Não só força física, como também força de vontade, porque pelo amor de Deus, aquilo ali abala psicológicos. Eu acredito que nesse ponto do vídeo eu já falei muita coisa sobre o jogo, mas acredite em mim, tem muito mais por vir. Genshin Impact é um jogo atualizado com muita frequência. A cada 6 semanas sai um update novo e durante esse update são implantados novos chefes, novas áreas, novas missões, sem falar na grande quantidade de eventos que eles lançam. Eu vou tomar como exemplo essa última atualização que lançou quando eu estava fazendo esse vídeo, a 2.6. Com ela veio uma nova área para explorar e muito grande por sinal. Nessa área teve novos puzzles, novas mecânicas, novos animais, novos inimigos, um novo boss. Além disso também veio uma missão nova da história, uma missão nova de personagem, várias missões novas secundárias, um personagem novo, uma arma nova e vários eventinhos novos também que virão ao decorrer da atualização. Sendo justo, não são todas as atualizações que são tão grandes assim, algumas até que são bem ruinzinhas pra ser sincero, mas são bem poucas que decepcionaram. A grande maioria eu gostei bastante e pro pouco tempo que teve entre uma e outra, eu diria que tá muito bom. Eu gosto de praticamente todos os eventos que eles trazem. O problema é que alguns são muito simples e rápidos, por exemplo um que é uma troca de presentes, você entra no jogo, troca um presente em 5 minutos ali e acabou. Mas outros são extremamente elaborados, com toda uma história por trás que marcam bastante. E todos eles dão recompensas como gemas, armas, personagens, recursos. Teve um evento de música que nos deu uma lira. E uma lira funcional, você consegue tocar música no jogo usando essa lira. Outro nos deu um lançador de fogos de artifício, que você pode customizar o fogo de artifício e ficar lançando foguinho no mundo do seu amigo. Alguns eventos também te dão patches, que não servem pra muita coisa, mas é bem bonitinho ter eles te seguindo por aí. Ah, e alguns desses itens de eventos passados você consegue comprar por Mora em uma lojinha do jogo. Só pra lembrar que Mora é uma moeda do jogo, tá? Tu não precisa gastar dinheiro de verdade nisso. Bem, chegamos em uma parte do vídeo que é a parte mais complicadinha de se fazer, eu diria. Depois de apresentar todo esse jogo e todas as qualidades dele, eu quero dar ênfase em alguns defeitos que ele tem e como você pode fazer com que esses defeitos não incomodem tanto. O primeiro defeito foi o que eu citei no início do jogo, o gacha. Conseguir personagens nesse jogo é uma tarefa um pouco difícil, principalmente o personagem que você quer. Por isso, eu sugiro que você não tente rodar em todos os personagens do jogo, e sim guarde suas gemas, que você pode sim conseguir sem gastar dinheiro, como com exploração, em baús, fazendo puzzle, fazendo missão, fazendo evento, fazendo missões diárias, tem várias formas de conseguir gemas. Vai guardando suas gemas e seja bem seletivo. Quando aparecer um banner de um personagem que você gostou muito, você roda. Simples e prático. O segundo ponto negativo são as resinas, e a única dica que eu posso dar sobre elas é não fique esperando elas recarregarem. Gaste suas resinas e volte no dia seguinte que vai estar cheio de novo. Outra coisa que o pessoal reclama bastante é que o jogo depois de um tempo não tem mais nada pra você fazer. Depois que você explorou tudo, fez tudo isso que eu citei no vídeo, tudo que você vai ter pra fazer são missões diárias, gastar resina e fazer eventos. Inevitavelmente vai chegar nesse ponto em algum momento. E sinceramente, eu não tenho uma fórmula mágica pra resolver esse problema, mas eu não vejo isso como um problema exatamente. A realidade que as pessoas que jogam esse jogo têm que entender, e eu espero que você que esteja assistindo entenda também, esse não é um jogo pra você jogar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um pouco estranho dizer isso, mas é bem normal as pessoas que estão começando a jogar ficarem um pouco viciadinhas no jogo. E quando isso acontece e a pessoa tem muito tempo livre, ela acaba comendo o jogo em algumas semanas. Até chegar no ponto em que eu citei, em que ela não tem mais nada pra fazer no mundo e tudo que ela tem é uma gameplay diária de 1 a 2 horas. Mas por incrível que pareça, o jogo foi feito pra ser assim. Ele é um jogo casual, em literalmente todos os aspectos. Ele não tem PVP, ele não tem uma dificuldade muito grande, ele não exige muito tempo da sua vida. Ele é pra ser um side game, sabe? Aquele jogo que você pega ali durante o dia pra jogar num tempo
livre, joga algumas horinhas e para. O sistema de energia bota esse limite diário do que você pode fazer. As missões diárias botam um limite diário no que você pode fazer. Os eventos muitas vezes são liberados aos poucos para você fazer um pouquinho por dia. Se você tá procurando um novo jogo para você ficar viciado e fazer daquele jogo a sua vida, Genshin não é para você. No começo talvez você não sinta isso porque o jogo é muito grande e tem muita coisa para você fazer, como eu passei o vídeo inteiro citando. Mas em algum momento tudo isso vai acabar, porque mesmo ele tendo multiplayer, ele continua sendo um jogo cuja base é o single player. E todo jogo single player eventualmente chega a um fim. Mas o jogo ainda não tá completo, então eventualmente, mesmo você terminando tudo que eu falei nesse vídeo, se você tá vendo esse vídeo daqui a meses, um ano, vai ter muito mais coisa pra você fazer. E eu não tô falando que você deve entrar no jogo e simplesmente se limitar a jogar poucas horas por dia, não. Se você quer cair de cara no jogo, caia. Eu caí. Eu terminei praticamente todo o conteúdo do jogo em algumas semanas após o lançamento, e depois disso eu fiquei lá, esperando ansiosamente cada atualização pra me trazer um pouco mais de conteúdo pra eu aproveitar. E pode parecer besteira, mas eu gosto do Genshin ser assim. Eu gosto de poder jogar ele por poucas horas e sentir a sensação de dever cumprido, porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer e agora eu posso me dedicar a fazer qualquer outra coisa ou até mesmo jogar outro jogo. Mas enfim, eu acredito que isso seja tudo que eu tenho a falar sobre Genshin Impact. Eu dei o meu melhor para passar para vocês a visão que eu tenho sobre esse jogo e espero que vocês tenham visto da mesma forma que eu. De qualquer jeito, eu construí a porta e abri ela para vocês. Agora você decide se você quer entrar e começar a explorar. Opa, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu acho que esse vídeo até que ficou bem completo, eu espero que tenha ficado. E obviamente eu não pude falar muito a fundo várias coisas. Mas se você que tá assistindo é novo e quer tentar Genshin Impact, vá em frente. Aqui mesmo nesse canal você pode encontrar uma saga de guias que eu fiz sobre vários aspectos do jogo onde eu falo um pouco mais a fundo do que eu falei nesse vídeo. Você também pode encontrar vídeos específicos sobre quase todos os personagens do jogo, para você conhecer eles um pouco melhor. E se você já joga Genshin Impact, talvez seja a hora de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que você quer que conheça o jogo também. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!